É, vamos começar mais uma mesa, né? A gente pode dizer assim. Agora a gente vai chamar a Ana Paula Cruz. Deixa eu ver se ela já chegou. Acho que sim. Deixa eu chamá-la aqui. Ela tá entrando. Olá, Ana Paula. Acho que Olá, tudo bom, assim Stephanie? ficou um pouco virada. Ai, gente, Assim. deixe eu só tentar colocar meu celular aqui. Nada, enquanto isso eu vou. Enquanto você está ajeitando e as pessoas estão chegando, eu vou apresentar aqui o nome da sua pesquisa e um pouquinho sobre você, tudo bem? Certo, tudo bem. A Ana Paula Cruz, ela vai fazer uma apresentação sobre a sua pesquisa que é intitulada Entre o tecer de redes e o arrastar de lamas, experiências de mulheres marisqueiras na comunidade quilombola de Santiago do Iguapé. A Ana Paula, ela é quilombola, professora da educação básica e doutoranda em História Social pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ana Paula, você vai ter 30 minutos para falar e aí, se sobrar um tempinho, a gente parte para as questões e os comentários de uma forma geral. Tudo bem? Tudo bem, Stephanie. Se cair aqui o celular que eu fiz um improviso, eu volto a colocar aqui de A novo, porque mesma coisa eu aqui. achei, eu achei que era para ficar deitada. Eu nunca fiz live no Instagram. Essa vida de blogueira tá difícil, né? Exatamente, a gente aprende na marra como sermos blogueiras. Isso. Então, como a Stephanie, eu sou a Ana Paula Cruz. Eu sou quilombola da comunidade de Santiago do Iguape, no Recôncavo da Bahia. Professora da educação básica, professora atuante da educação básica e doutoranda em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. É, eu gostaria já de expressar a minha satisfação de fazer parte dessa rede de historiadoras e historiadores negros, essa rede que está aí no front, né, da luta antirracista, que vem contribuindo bastante para que a gente possa pensar um novo fazer historiográfico, para que a gente possa construir pesquisas também com essas pautas antirracistas. Assim, é revolucionário essa rede fazer parte dela. E também é uma honra, né, estar aqui falando na jornada de história da mulher negra sobre as marisqueiras de Santiago do Iguape, as nossas griots, né, as que vieram antes de nós. Então, para mim é uma honra estar aqui falando delas. Então, eu tenho aqui um esquemazinho virginiana, né? Então, assim, bem metódica. E às vezes eu vou dar uma olhadinha aqui para o lado, é porque eu tenho um esquemazinho e vou seguir esse esquema, tentar seguir esse esquema. Santiago do Iguape, ele se localiza, é uma comunidade que se localiza no Vale do Iguape, que é uma microrregião que está no município de Cachoeira, no Recôncavo da Bahia. É uma microrregião com outras 18 comunidades quilombolas. Todas essas comunidades quilombolas, elas se formaram em espaços de antigos engenhos de açúcar da freguesia de São Tiago do Iguape, do termo da comarca de Cachoeira. Até os dias de hoje, algumas dessas comunidades carregam os nomes desses antigos engenhos. A comunidade ao qual eu sou oriunda, que é Santiago do Iguape, ela funciona como um centro agregador das demais atividades, das demais comunidades circunvizinhas. E por que eu estou falando isso? Porque em Santiago nós temos a única escola que atende o público do ensino médio, que é a Escola Quilombola Estadual Heraldo Tinoco. Então, é uma escola que já vem implementando as diretrizes curriculares para a educação escolar quilombola. A Stephanie, ela pode falar melhor, né, sobre essas questões, mas isso é muito importante e simbólico porque diz muito sobre o projeto de sociedade que a gente quer, né? Diz muito sobre o que a gente pensa para a nossa juventude.
Eu tenho uma relação bastante, uma memória, uma relação afetiva com a Heraldo Tinoco, porque eu estudei todo o meu ensino fundamental na Heraldo Tinoco, as séries iniciais e as séries finais. E depois eu tive a oportunidade, ainda estudando em graduação, eu tive a oportunidade de voltar para lecionar. Foi a minha primeira experiência enquanto professora na escola, então assim, eu tenho uma relação bastante afetiva com a escola. Outras questões que faz com que Santiago seja uma comunidade que agrega as outras comunidades circunvizinhas é porque lá fica a unidade de pronto atendimento, fica também um cartório civil e a colônia de pescadores se localiza em Santiago do Iguape e uma subprefeitura que abarca as demandas das outras comunidades. Então, por isso, é uma comunidade agregadora. Nós, da comunidade de Santiago do Iguape, temos algumas identidades que se entrecruzam, algumas identidades que se articulam e que são acionadas em tempos diferentes. Hoje eu vou falar assim, mais especificamente da identidade de quilombola e da identidade de pescadores e marisqueiras. Então, a identidade de quilombola ela começou a ser gestada no ano de 2006. Ela começou a ser pensada, gestada no ano de 2006, quando a comunidade se organizou politicamente, formou a Associação Quilombola e buscou a certificação enquanto território quilombola. Então, assim, é um processo de construção a partir de 2006, um pouco antes, mas assim, pensando elementos externos, como intelectuais, que começou a discutir o conceito na comunidade, começou a discutir o que era ser quilombola, quais os direitos, mas assim, processo mesmo de que a gente pudesse perceber que estava, o que era ser quilombola, que a gente estava ali, que a gente precisava se organizar, começou a iniciar no ano de 2006. E aí, no ano de 2007, eu ingressei na UFRB, aqui em Cachoeira, no Centro de Artes, Humanidades e Letras, para fazer História, no processo de interiorização das universidades federais e democratização do ensino superior, e aí do governo PT, eu pude estudar na porta de casa, e entrei no ano de 2007, quando a comunidade tinha sido certificada há apenas um ano. Então, estava assim, um boom de se pensar o que era ser quilombola, né? Então, assim, eu não poderia estudar outra coisa do que o meu lugar social e nessa perspectiva de comunidades quilombolas, de identidade, de organização política, representatividade da associação quilombola. Então, foi assim que eu fiz. Na graduação, estudei essas questões a partir da história do tempo presente. Vou beber um pouquinho de água aqui. As identidades de pescador e marisqueiras, elas são, por assim dizer, um pouco mais consolidadas dentro da comunidade. Por quê? Porque a principal atividade produtiva em Santiago do Iguape é justamente a coleta de marisco e a pesca. E aí atrelada à produção de roças em períodos sazonais. Santiago do Iguape se localiza às margens do Lago Amado Iguape. O Lago Amado Iguape é a junção entre as águas do Paraguaçu com as águas da Baía de Todos os Santos. Então, assim, durante muito tempo, a atividade da cabotagem, que é a atividade, né, relacionada aos barcos, aos saveiros, ela era que nos interligava com as outras cidades, com a cidade de Cachoeira, quer dizer, com o centro urbano da cidade de Cachoeira, que nos ligava com a cidade de Salvador, a capital, especificamente a Feira de São Joaquim, que era esse trânsito de pessoas e de produtos. Então, assim, essa é uma outra questão bastante marcada na minha memória afetiva, porque a minha mãe veio me ter, né? Eu nasci a partir dessas questões das atividades na cabotagem, porque minha mãe veio me ter, ela veio de barco, ela veio no Lagamar do Iguape para o centro urbano de Cachoeira. Então eu cresci ouvindo essas histórias, além de ser neta de pescador e bisneta de saverista. Então essa é uma memória bastante ativa na minha família e, enfim.
as pesquisas que eu estou falando, essas questões que eu estou abordando aqui, desculpa, gente, mas meu pai fez um Instagram hoje para minha mãe me assistir. Ela tá me mandando um recado, eu acabei de ver. Um beijo, mãe. Então, assim, minha mãe, Dona Núbia, e aí é meu pai, Edinaldo, do Instagram. Então, essas questões que eu estou apresentando aqui foram pesquisas realizadas no meu mestrado, que é intitulado, a minha dissertação é intitulada Viver do que se sabe fazer. Memória do trabalho e cotidiano em Santiago do Iguape, nas décadas de 60 e década de 90. Então, aí eu busco perceber no Viver do que se sabe fazer essas atividades laborais, essa pesca artesanal, essa mariscagem. Eu busco perceber essas atividades como bem nos chamou a atenção Thompson, demarcada pelos tempos da natureza, então pelos saberes muito ligados à natureza, que é as fases da lua, o vai e vem das águas do mar, os ventos, os raios e trovões, os segredos dos mangues. Então, assim, as atividades de pesca e de coleta de marisco, elas se contraem ou elas se prolongam de acordo com as fases da natureza. E, para além disso, eu busco perceber também esses sujeitos da comunidade de Santiago do Iguape, pescadores e marisqueiras, em outras atividades. Especialmente na atividade fabril, que na década de 60 e 90 se instaurou na região do Iguape uma fábrica de dendê, que é a fábrica Opalma, ainda em funcionamento na Bahia, na região de Valença, em Itaperoá, mas na década de 60 e 90 montou uma filial no Iguape, na comunidade da Cutinga, mas que passou a se chamar Opalma justamente por isso, pela instauração da fábrica. Então, é pensar também esses pescadores e marisqueiras que obedeciam uma outra rotina, uma outra noção de tempo, trabalhando nesse ambiente fabril. E pensar, sobretudo, uma região marcadamente escravista, como é o Vale do Iguape, com 21, em seu período, né, escravista, com 21 engenhos moentes e correntes, pensar como na sociedade do pós-abolição existia também essa linha tênue, né, entre as relações de trabalho nos mundos do trabalho, entre escravidão e liberdade. Então, essa foi a minha pesquisa do mestrado. No doutorado eu estou enfrentando uma coisa que eu não enfrentei, que é pensar as lutas por acesso à terra, que é uma questão prioritária nas comunidades quilombolas, então eu estou enfrentando isso no doutorado. Mas, assim, a título da comunicação de hoje, mais especificamente, uma questão que não costumava chamar minha atenção enquanto moradora da comunidade era o fato naturalizado para a gente, né, e também para esses indivíduos que carregam e que acionam essas identidades, é que a mariscagem estava diretamente relacionada ao fazer feminino, enquanto a pesca estava e continua, né, relacionada ao fazer masculino. Então, a partir de leituras, de operacionalizar a categoria analítica de gênero, eu comecei a perceber esses signos sutis de diferenciação, signos sutis de hierarquização relacionado à aprendizagem desses ofícios. Então, se você chega na comunidade de Santiago do Iguape e você vai refletir e perguntar sobre essas questões, você vai ouvir. Pesca é homem que faz, mulher trabalha na mariscagem. Então, e aí está muito ligado às questões da fragilidade feminina, das diferenças biológicas, da centralidade, né, masculina, porque a pesca tem muita questão do governar a canoa, como a gente chama, governar, remar, direcionar. Então, a centralidade feminina ou masculina está muito presente. E aí, dialogando com uma outra intelectual, também do Vale do Iguape, eu, assim, me emociona muito essa questão, porque é para a gente pensar que esse caminho não tem volta, né? O que a gente está construindo, o que a gente está... o tanto que a gente está caminhando,
Claro que temos que caminhar ainda mais, muito, né? Mas esse caminho não tem volta. E eu dialogo com uma intelectual negra também do Vale do Iguape, é a Roseni de Jesus. Ela é da comunidade de São Francisco do Paraguaçu e, e ela pesquisa no âmbito, também formou pela UFRB, novamente, né, destacar a importância da UFRB aqui no Recôncavo, universidade majoritariamente negra. Então, a Roseni, ela estudou no âmbito das ciências sociais, identidade de gênero em uma outra comunidade do Recôncavo, uma outra comunidade quilombola do Recôncavo, que é a comunidade de São Brás, em Santo Amaro. E assim, dialogando com Roseni, eu percebo que existem socializações diferenciadas para meninos e meninas nesse fazer da pesca e da mariscagem em Santiago do Iguape. Enquanto os meninos, eles são levados desde a infância, né? E aí, para observar ou para exercer atividades de menores portes, né? Ou para trabalhar mesmo, que é preciso discutir, pensar acerca desse trabalho infantil e o que pode ser ou não considerado trabalho infantil dentro de comunidades tradicionais, comunidades quilombolas. Então, assim, eu percebo que os meninos muito ligados. Stephanie, qualquer coisa você me fala sobre o tempo, porque eu tô aqui falando. Ainda tem 10 minutos, ainda tem 10 Ah, minutos. certo. Então, os meninos eles são levados pelas figuras masculinas da família, geralmente pai, tios, avô, aprender o trabalho na água, porque a pesca, é importante que se diga, ela não é uma atividade que só se remete à captura do peixe. A pesca, ela é uma atividade feita em várias etapas. E assim, as mulheres, elas estão presentes em tantas outras etapas, seja na confecção desses objetos, seja na limpeza dos pescados, o beneficiamento dos pescados, seja na. seja na. É incrível ficar lendo os comentários. Seja na feitura, no processo de comercialização desses pescados, e aí vale destacar o papel das ganhadeiras, né, nessas comunidades, as mulheres que vão para as feiras de cidades próximas vender esses pescados, esses mariscos. Mas então, na infância, esse saber ele era negado para as meninas. Existem sim mulheres que governam canoas, existem mulheres que pescam, poucas, mas existem na comunidade de Santiago do Iguape, mas elas não acionam essa identidade e nem são reconhecidas socialmente enquanto pescadoras. São reconhecidas enquanto marisqueiras. E as meninas estavam sempre atrelada à figura materna e à aprendizagem da mariscagem, do trabalho na lama, do arrastar de lamas. Então, assim, muito se diz que as mulheres não pescam porque a pesca é um trabalho muito duro, como se o arrastar de lamas também não fosse um trabalho igualmente duro. Então, assim, as mulheres, outra questão bastante importante para destacar esses signos sutis de diferenciação de gênero nesses ofícios é o fato de que na comunidade de Santiago do Iguape, os mangues, eles costumam chegar até o fundo do quintal das residências. Hoje, em menor escala, mas eles costumavam chegar. Então, assim, a mariscagem sempre esteve também ligada a essa extensão do trabalho doméstico e que está, né, naturalizada ao fazer feminino também. Eu vou pedir licença para ler algumas falas de marisqueiras, né, das minhas interlocutoras, e como que aparece essa questão desse passar, né, dessa transmissão desse saber ancestral entre mãe e filhas, e também do papel dessas mulheres na confecção dos objetos de pesca na região. E aí, né, enquanto isso, eu gostaria também de falar da importância do trabalho com a oralidade, com a memória, né, para colocar essas mulheres no lugar de protagonista desses saberes ancestrais e assim, uma história, né, escutada a partir das suas narrativas, né, das suas memórias e construídas e pensadas a partir dessas memórias. Então, assim,
Dona Pile, que na época da minha pesquisa de mestrado era uma marisqueira aposentada, mas atualmente é, ela não, ela, né, faleceu, já tem um tempo que ela faleceu, então a figura física dela não é possível mais ver na comunidade. Ela colocou o quê? Minha mãe mariscava, mariscava demais. Aprendi a mariscar com ela desde pequena. Ela vivia de marisco, roça, roça também, mas era mais de marisco. Quando eu ia pescar siri, eu levava minhas filhas para mariscar. Eu tinha medo delas tomarem corte, como hoje eu tenho 2 cortes feios na perna através da maré. Outras interlocutoras da minha pesquisa foram Dona Crispina e Dona Fausta, 2 irmãs, que também aprenderam o saber da mariscagem com a mãe. Então, Dona Crispina, ela relatou o quê? Eu não pesco de rede, eu costuro para vender. Antes eu costurava por encomenda, já costurei muito por encomenda. Os pescadores me davam uma linha para costurar, depois só pegava o trabalho. E Dona Fausta rememorou o quê? Eu costurava a rede, mas de noite. Era quando tinha tempo. Enquanto eu estava com a panelinha no fogo, eu ia costurando. E não tinha lâmpada, não. Não tinha luz. Era no candeeiro. Eu não faço mais. Crispina ainda faz. Referindo-se à sua irmã. Então, essas questões demarca também, né? E aí, uma fala bastante potente de Karen Damasceno nessa mesma jornada, ela colocou que a gente sai em busca das mulheres negras, mas a gente não tem como não esbarrar na questão das famílias negras. Então, a maioria dessas mulheres, dessas marisqueiras, elas são chefes de famílias. Então, assim, esse trabalho com a mariscagem é um trabalho que contribuiu e vem contribuindo na comunidade de Santiago do Iguape para a preservação e legitimação desses lares negros, desses lares matrifocais. Então é importante destacar essas questões. Outra questão bastante importante de destacar no fazer da mariscagem é que a mariscagem é um fazer coletivo. As mulheres, elas não costumam enfrentar o mangue sozinhas, elas vão em grupo, é um fazer coletivo. E aí é fundamental para que a gente pense o fortalecimento desse território de afeto. E aí eu estou dialogando com outra historiadora da rede, que é a Mariléia de Almeida, né? Esses territórios de afeto, de transmissões, de gestar junto projetos de futuro, enfim. E também pensar acerca da dureza que é o trabalho na mariscagem, de pensar a insalubridade desse trabalho, de pensar questão da saúde da mulher negra quilombola, da mulher negra quilombola que trabalha no mangue. Então, assim, outra fala de Dona Crispina, uma interlocutora da minha pesquisa, ela diz: essa vida de marisqueira é cansada, essa vida é muito cansada. Eu sustentei minha família dessa vida aí. Então, ela relata dessa questão de se pensar, né, sobre a dureza desse fazer também. Então, assim, eu finalizo aqui dizendo da importância de se fazer trabalhos utilizando a oralidade, utilizando a metodologia da história oral, acessando essas memórias, e a importância desse saber que é entendido enquanto saber feminino na comunidade, para a preservação de aspectos identitários que são acionados em pautas de lutas, como estão sendo acionados agora nas pautas de lutas pelo território, porque o trabalho com a mariscagem está muito relacionado ao trabalho com a natureza, noções de território para além da terra, que se estende ao mar, que se estende ao direito ao mangue, ao direito à mata, porque todos esses objetos de pesca, em sua maioria, são construídos com cipós que são acessados nas matas. Então, assim, é pensar o papel dessas mulheres para a preservação dessas famílias na comunidade e preservação desse saber ancestral. Obrigada. Uau! Eu não tenho nem o que dizer aqui, meu Deus do céu. Acho que
os comentários também estão demonstrando como está todo mundo muito emocionado e como é gratificante te ouvir e ouvir essa história que ela é escrita em primeira pessoa e saber o que você está construindo e o que você está auxiliando para a sua comunidade, assim. Enfim, tem uma, além de todos os comentários, tem uma pergunta que acho que vai dar tempo de fazer só uma pergunta. Infelizmente, eu acho que você, assim como a Daiane, a gente precisa de muito mais tempo para conversar e trocar ideia, né? Mas só de as pessoas conhecerem o seu trabalho já é muito especial, assim. Tem uma pergunta da Luara, eu estou tentando subir aqui, porque aqui ela perguntou como é possível, é porque como é pesquisar como é pesquisar e ser diretamente parte? Teve e tem dificuldade em tratar de temas sensíveis que envolvam memórias, traumas e situações de disputa na comunidade? Assim, em relação a essa questão das disputas, Luara, obrigada pela pergunta. Em relação de disputa, dessas questões de disputa, principalmente direcionada a esse fazer da pesca e da coleta de marisco, esse é um olhar que eu estou tendo agora. Esse é um olhar que eu estou tendo a partir de novos diálogos, de novas pesquisas, leituras, especificamente de leituras de intelectuais negras, feministas, que vem me ajudando bastante a compreender essas questões que eu percebia, mas eu não conseguia operacionalizar naquele momento. Então, assim, isso não interferiu muito no meu contato com os indivíduos pesquisados no momento da minha pesquisa de mestrado. No entanto, essa questão de tratar e de pesquisar na comunidade a qual eu pertenço, né, de ser uma pesquisadora de dentro, sempre foi uma questão assim que muito me inquietou e me inquieta, porque quando tem uma quilombola, uma mulher negra pesquisando o seu lugar social, pesquisando temas tão sensíveis como a Luara falou, citou aí, existe sempre aquela questão da cobrança de uma objetividade acadêmica, da cobrança de produzir ciência e não militância. Então, assim, isso sempre foi muito sensível e me instigou muito nas minhas pesquisas e a partir da leitura agora, né, da Grada Quilomba, principalmente, eu estou fazendo, né, retornando, né, revisitando a minha pesquisa de mestrado e percebendo o que eu faço, o que eu venho fazendo ao longo desses 10 anos de pesquisa acerca do Vale do Iguape, uma pesquisa centrada no sujeito, uma pesquisa entre iguais, uma pesquisa que busca negar essa questão dessa objetividade acadêmica e que operacionalizando outro conceito da própria Grada Quilomba eu trabalho com uma subjetividade consciente. Então, assim, né, é dentro dessa questão para tratar esses temas sensíveis. E o fato também de ser pesquisadora de dentro e acessar essas memórias, esses temas sensíveis, é muito paradoxal, porque ao mesmo tempo que as pessoas, às vezes, se fecham por saber que eu vou estar ali, que eu vou passar um outro dia na porta dela, na porta dele, que eles vão me ver e que eles estão abrindo, né, a porta das suas casas, as suas memórias, as suas histórias. Ao mesmo tempo que isso dificulta, o fato de ser de dentro, de ser parente, muitas vezes nem parente biológica, mas no sentido de solidariedade entre a comunidade, o fato de ser parente contribui muito também para conseguir acessar essas memórias e esses temas sensíveis. Eu acho que é muito nesse sentido aí. Olha, vamos para a última pergunta aqui, da Leca. Ela fala: Ana, qual a fala dessas poucas mulheres que estão na pesca com os homens? Elas compreendem a importância para a escrita,
É porque são muitos comentários para escrita em tinta preta, em tinta preta. Não, oh meu Deus. Elas compreendem a importância de estarem também nesse lugar? É, Leca, um beijo, querida. É daqui também, da UFRB. Que bom que você está aqui vivendo. E gostaria também de falar que tem muita gente do Iguape assistindo aí. Assim, é muito bom falar para vocês, né? Falar da gente, né? Falar de nós para vocês. Eu fico muito feliz quando eu consigo falar, né, para vocês. Porque na maioria das vezes a gente fica dentro da academia. Então, ressaltar também a importância dessas lives para uma pauta que a gente vem pensando há muito tempo, que é a história pública, né? Isso é muito importante. Então, assim, fico muito feliz em falar para os meus. E sim, Leca, elas percebem, porque é a questão do extraordinário, né? Você pensa a microhistória, o Ginsburg é pensar essa questão do extraordinário, daquilo que não acontece muito, que são mulheres que trabalham na lida do mar, né? Que é governar a canoa, que é lançar rede, puxar rede. As mulheres trabalham relacionada à pesca, mas em outras etapas, como eu já citei aqui. Então, assim, elas percebem essas questões, sim, porque são poucas e elas se percebem enquanto poucas nesse fazer, mas elas não acionam essa identidade. Vem acionando agora na questão jurídica, por direitos, né, direito à aposentadoria, porque a colônia não inclui marisqueiras, inclui pescadoras. Então, assim, elas juridicamente elas são pescadoras, mas se você chegar na comunidade, elas vão se auto-reconhecer enquanto marisqueiras e também são vistas enquanto marisqueiras. Mas o fato de serem poucas exercendo essa atividade com a lida no mar faz com que elas percebam sim a importância de estarem ali, de serem diferenciadas, de serem extraordinárias, dentro de uma comunidade em que o fazer da pesca está muito relacionado ao fazer masculino. Só que elas não acionam essa categoria no dia a dia, no cotidiano, em práticas cotidianas. Ana, infelizmente, assim como a Daiane, infelizmente a gente vai ter que terminar, mas eu espero que você tenha acompanhado os comentários na medida do possível, né? Porque foram muitas pessoas agradecendo pela sua fala, dizendo como foi inspiradora, a importância de você estar nesse espaço. E assim, eu só tenho a agradecer. Se você quiser falar mais algumas palavras finais para a gente fechar. Eu só vou agradecer também a oportunidade, agradecer a generosidade da sua mediação, Stephanie, e falar que estamos aí, né? Em rede, que é bom que estamos em rede, e qualquer coisa, né? A gente está aí para conversar, debater futuramente. Obrigada, gente. Valeu. Muito obrigada. E a live vai ficar salva, gente. Tchau, tchau.